Não pare no tempo. Deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para pedágio. Baixe o app e peça a sua. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay. Com temperatura de 9 graus em Gramado, estamos começando mais um episódio do Histórias em Gramado. O titular do programa, o Luia Barbakov, está viajando no dia de hoje e coube a mim, de forma honrosa, substituí-lo. E nós temos um personagem muito interessante que faz parte da história de Gramado e tem muita história para contar, o empresário Luiz Carlos Zucolotto. Prazer em tê-lo no programa, Zuco. Prazer é meu, Miron. Sempre uma alegria poder vir aí e conversar comigo. Você tem 62 anos de idade, todos eles vividos na Várzea Grande. Qual é a impressão mais remota que você tem da Várzea? Olha, realmente, eu nasci na Várzea Grande, resido no mesmo lugar. Na verdade, meu pai ele era ali em cima, onde é que tem a caixa d'água, na antiga Estrada Velha ali, onde é que tem a pedreira, hoje tem o Hotel Sky, aquelas terras ali eram do meu avô, meu pai nasceu ali. Depois, posteriormente, ele comprou lá embaixo, onde hoje existe a madeireira Zucolotto ali, né, Zucolotto Mais, e ali a gente se estabeleceu, e na verdade nasci ali, tenho minha casa ali, moro ali, né, então eu tenho uma vida inteira de 62 anos, todos eles aqui morando na Várzea Grande, né. O pai José Zucolotto Filho. Isso, meu pai José Zucolotto, agricultor, né, como todos na época, praticamente todos eram agricultores, né, meu pai também trabalhou na roça, eu inclusive também trabalhei na roça dos 8 aos 10, 11 anos, e meu pai era uma pessoa que tinha uma certa dificuldade de saúde, né, tinha uma doença, e aí comprou depois um pequeno comércio lá do pai do Mário, Tisotti, né, e aí a gente começou uma história lá com comércio de secos e molhados, tínhamos um pequeno armazém, e também tinha um bar, né? Um bar com mini snook, e aquilo era uma coisa muito normal, assim, antigamente, né? Então, ali foi meus primeiros passos que a gente começou, né? Mas trabalhava na roça, iniciei com 8 anos, ajudava, nós plantava fumo, plantava trigo, plantava batata, essas coisas para a gente sobreviver, né? A minha mãe vendia lá um leitinho e tal, para fazer um dinheirinho para pagar a luz, e na verdade, os primeiros anos também nós não tínhamos luz elétrica ainda. Eu me lembro que era bem menininho, a gente morou uns 2, 3 anos, ainda não tinha luz elétrica. Depois veio luz elétrica, né, que já foi uma inovação muito grande naquela época, né? E assim a gente começou lá devagarinho, sou de uma família de 12 irmãos, né? Minha mãe gerou 12 filhos, criou 11, infelizmente perdemos um menininho logo muito cedo, mas criou 11 filhos, né? E a gente ficou ali, batalhando, um ajudando o outro, né? O teu pai morreu com que idade? Meu pai morreu com 59 anos, infelizmente morreu muito cedo, né? Meu pai... Uma coisa engraçada, meu pai baixou na segunda-feira e morreu no sábado. Morreu muito, muito rápido, né? Em compensação, a minha mãe está aí com 95 para fazendo 96 anos, ainda está nos acompanhando aqui, né? Nessa jornada. Dona Giusepina Zucolotto. Minha mãe, na verdade, é dos Argenta, né? Eu sou por parte da minha mãe, eu sou Argenta e do meu pai Zucolotto, né? Na verdade, minha mãe é a última dos Argenta. Primo do Roberto Argenta, dono da Beira Rio. Primo do Roberto Argenta. Roberto Argenta é da Serra Grande, né? É da Serra Grande, conterrâneo. Conterrâneo, né? E é dessa veia aí que eu puxo, né, pelo lado dos Argenta, né? Aqui em Gramado nós tínhamos o tio Faustino aqui, que tinha bilibalo aqui, que faleceu há pouco tempo, mas na verdade eles são oriundos da Serra Grande, né? E me diga uma coisa, você tinha ali o bar, os teus pais tinham bar, você já trabalhava desde pequeno ali? Sim, na verdade eu comecei ali com 10, meu pai botou esse armazém em 69,
E depois eu já fui pegando, tinha 10, 11 anos, já ajudava, né? Acontece que a Várzea Grande naquela época era muito pequena, né? Você trabalhava na roça, eu trabalhava ali, tinha o Calçados Rissig, né? Nem era isso, não sei o que era, mas pequenas fabriquetas que tinha ali, os tisotes, né? E os meus irmãos mais velhos começaram a ir embora, né? Foram saindo porque ficar ali era uma coisa assim inviável. Tu ficava na roça ou tu procurava um comércio, alguma coisa. Meu irmão foi para Caxias ou foi para outros lados, foi com um bar, né? E aí acabou indo para Novo Hamburgo. E acabou indo levando meus irmãos todos embora daí, né? E acabei ficando até para poder auxiliar, na verdade, meu pai e a minha mãe, né? Era uma época muito difícil. Quem chega hoje em Gramado, quem está morando há pouco tempo, não imagina o que era. Ah, mas claro, é outra época, é outra história, né? Veja você, na época eu vi passar as tropas de boi ali. Passavam tropa de boi, tropa de porco, passava com os cavalos. Ali onde é que tem a Vila Olímpica, os tropeiros paravam. Ali tinha um campo bonito, o pessoal parava ali, e descansava de noite, aquela boiada e tal, e seguiam viagem, né? Iam levar para, sei lá, se era para São Leopoldo, onde é que iam, mas passava por ali. Tropas, né? Não era com caminhão, não era com nada, né? O trem, eu me lembro muito pouco do trem, não me lembro quase nada, mas da construção da faixa me lembro perfeitamente, né? A construção da RS aí de Taquara Gramado está viva na minha memória, né? Até porque o trem ficava do outro lado da RS 115, né? Na verdade, ficava em cima do morro lá, né? Inclusive, o meu avô tinha terra lá, né? Ali em cima que faz, perto dos Mármores, da floricultura ali, ele passava os trilhos, né? Então ali o trem cruzava ali. Eu tenho assim parece que uma pequena lembrança, mas muito pouquinha, né? Então, mas o trem foi um avanço enorme, né? Foi uma coisa que ajudou a desenvolver muito a Várzea Grande, né? Porque ali nos BES ali parava o trem. Ali então era um ponto interessante. Naquela época tinha um hotel, acho que tinha 3 em Gramado, tinha um na Várzea Grande, né? E, consequentemente, depois a parada do trem foi uma coisa que na época a gente achou que a faixa seria uma coisa fantástica. Hoje a gente vê, se nós tivéssemos o trem, seria uma coisa extraordinária, né? Ao menos que Canela, Gramado, para fazer esse trecho turístico, aí seria uma coisa fabulosa. Mas, enfim, foi épocas, foi momentos, né? E ali onde é que tinha o armazém dos BES, ali era o centro da Várzea Grande, né? O BES era o grande comércio que tinha na Várzea Grande, né? E o bom agricultor tinha que ter um dinheirinho a juros no BES. Se não tivesse um dinheirinho lá no Miguel BES, não era um bom agricultor, né? Então todo mundo tinha um dinheirinho lá. Então foi umas épocas, assim, bem interessantes, né? Bem difícil, né? Difícil, mas, assim, muito, como é que eu vou dizer? Muito alegre, né? A juventude da gente é uma coisa maravilhosa, né? Qual era a atração que tinha ali, além de ir na igreja no domingo, estudar, jogar bola? Olha, nós jogávamos bola, mas não era sempre, nós tínhamos pequenos campinhos para jogar ali. E, na verdade, o Ricardo Isotti, que infelizmente já não está mais conosco aí, tinha um pequeno campinho ali na nosso vizinho, que era na Serra, que hoje é o prefeito, o Nestor, né, da dona Camila, só pedia um campinho de futebol, nós jogávamos ali. O Ricardo tinha a madrinha dele que morava em Porto Alegre. Então, no Natal, ela trazia uma bola de borracha, senão a gente jogava lá com umas meias, com uma bexiga de porco, enfim, bola era uma coisa rara. Mas quando vinha aquela bola, era uma coisa, Natal era uma coisa fantástica, então a gente jogava ali, né, tinha um pequeno campinho, se jogava futebol ali, né, aquelas coisas de moleque, né, de ir lá roubar uma laranja, uma uva, aquelas coisas de piruada, de caçar, a gente fazia muito isso, né, comprar uma carteira de cigarro, ir lá e chegava em casa e apanhava depois, né, fumava todo o cigarro e achava que a mãe não ia ver que a gente tinha fumado, né. E aí chegava em casa, o pau comia. Era uma coisa... Já tem 2 ingredientes aí que você falou. Trabalhar com 10 anos de idade e caçar, que hoje os pais seriam presos. Ah, não tenha dúvida. É uma coisa que... Mas isso estava, né? E isso está no sangue daquelas pessoas mais antigas. Os nossos avós caçavam por necessidade, foram os primeiros que chegaram. Os meus irmãos mais velhos também. Eu me lembro que muitas vezes a minha mãe dizia... Vamos lá, mata um bichinho, tava fazendo uma polenta aí para comer, né? Se matava para comer, não. E nós não tínhamos o que fazer, pegar uma funda e ia brincar, né? E uma vez, já que estamos falando disso aí, uma coisa bem engraçada. Hoje eu não dou um tiro no passarinho, hoje eu trato os passarinhos, mas cacei quando era peru, não muito, até porque nós tínhamos ali com aquele pequeno armazém, a gente tinha que cuidar, né? A gente tinha que cuidar e nós trabalhávamos muito em sábado e domingo ali. Não sobrava muito tempo. Não sobrava muito tempo. Mas uma vez as pessoas me convidaram para comer uma passarinhada na casa deles, isso há não sei quantos anos atrás, e o Everton era um menino pequenininho já, mas já na escola. Aí nós fomos, vou levar meu guri junto, convidei ele, foi lá, vamos lá comer uma polenta no seu Ivo.
Chegamos lá e o meu guri só comia polenta, não comia o passarinho. Eu disse, eu não falei nada na hora, mas quando viemos embora, né? Eu disse, mas escuta, Everton, que vergonha pro teu pai, cara. Só comeu polenta, não comeu passarinho. Mas pai, capaz que eu vou comer um passarinho. Quer dizer, já é outra geração, né? Outra mentalidade. Eles não precisaram passar por isso. Então, cada um foi as suas... Não é se caçar por caçar para matar, era necessidade, era aquelas coisas que tinha na época e era permitido também, né? Claro. E quem eram teus amigos na época? Como é que era aquele teu círculo de amizade ali? A gente tinha um ciclo de amizade muito grande ali, né? Tinha um ciclo de amizade ali. Já existia o Clube São Luís? Sim. Ali existiam os clubes de futebol, né? Tínhamos o São Luís e tínhamos o Ipiranga, que era o nosso grande rival, e a Serra Grande, né? Eram os times dali do lugar. Então ali... E tudo engraçado ali, ali ficou tudo meio dividido, né? O pessoal da Rice e Famastil, alguns puxavam mais pro lado do Ipiranga, né? Já os Tisota aqui desse outro lado... para o São Luís, mas o Moacir e o Nestor, que eram da Famastil, também já eram do São Luís, em função da igreja, aquela história toda, né? Então foi com essa geração que eu me criei aí, foi com o Nestor, com o Renói, com o Ricardo, enfim, tinha um núcleo de amigos muito grande ali, Renói e o Ricardo já morreram. Já morreram, o Padreco também já morreu, o Pombinha já morreu, o Beicinho tá por aí. O Beicinho é uma coisa engraçada da nossa vida também, né? Conhece o Beicinho aqui do restaurante? Dono de restaurante. O Beicinho deve ter uns 5, 6 anos, menos que eu, 7, sei lá. Tu sabe, Mirão, que a gente tinha as turmas, né? Eu, quando era guria, que queria sair com meus irmãos mais velhos, não deixava. Não se mistura. E agora era o Beicinho. O Beicinho não tinha Cristo, ele queria ficar com nós e não tinha jeito, né? E aí no fim aceitamos ele, porque não adiantava, Beicinho, tu é da outra geração, fica com os outros gorilas, até mais pequeno, não, mas não tinha, ele fica sempre junto com nós. Então o Beicinho também foi um grande amigo nosso aí, que nos acompanhou muito aí nessa época que a gente era jovem, né? E já existia a igreja de São Luís? Existia sim, existia a igreja de São Luís, sim. A igreja de São Luís, na verdade, a primeira igreja que teve lá, eu não conhecia, era uma igrejinha de madeira, né? Muito pequenininha. E depois foi feita essa outra igreja que está lá, que inclusive é uma igreja muito bonita. Muito bonita. Muito bonita, e a gente está tentando restaurar ela por dentro. E é uma igreja tem uma coisa engraçada, né? Os tijolos da igreja eram puxados com as mulas e os burros, com o trem trazia os tijolos. Ali onde é que era no Beze ali. Então era assim que vinha o material, né? Vinha de trem. E as pessoas construíram ali, todo mundo contribuiu, né? Meu avô e os outros, todas as pessoas que moravam ali, os Tomás, os Pizeta, enfim, a comunidade, né? Porque antigamente se fazia uma comunidade, começava 4, 5 famílias, se fazia a igreja. A fé era uma coisa muito importante, né? Era uma coisa que ajudava as pessoas, até naquele sofrimento, naquele dia a dia, a igreja era fundamental, né? Imagino, né? Todo mundo ali no meio de umas pirambeiras, né? Como se diz hoje, porque o italiano veio para cá, sobrou só a pirambeira para ele. Não tenha dúvida. E depois fazia o clube, a sociedade também, né? Eu ajudei a construir a cidade de São Luís. Eu não, todas as pessoas que moravam ali, né? A gente comprava lá, primeiramente era um barracão velho que a gente tinha lá. Era o barracão da igreja que a gente chamava, né? E uma outra coisa engraçada, a primeira televisão que a gente teve lá também foi uma televisão comunitária, né? Então, em sábado de noite tinha aquelas lutas do Telecat. Aquilo era a grande atração em sábado de noite. Então, se montava lá a televisão, se botava as cadeiras, parecia um cineminha, né? Aí botava aquelas lutas, era uma loucura. Mas daqui a pouquinho, terminava as lutas, tinha que desligar, porque isso ia gastar muita luz. Então, não podia deixar muito tempo. TV preto e branco. TV preto e branco comunitário. Eu assisti, eu me lembro, no dia 21 de junho de 1970, na final da Copa, que o Brasil foi campeão do mundo, é o dia do São Luís Gonzaga. Esse dia era um domingo, tinha festa de São Luís. E eu estava lá quando o Brasil foi campeão do mundo. Eu me lembro disso, tinha televisão, assim, eu tenho uma lembrança, né, desse dia. Nesse dia eu assisti o jogo. Eu tinha 8 anos, você tinha 9. Eu assisti com a minha bisavó, que morava naquela casa ao lado ali do Santander, ali na Avenida das Hortênsias, que existe até hoje. Foi uma das primeiras casas de alvenaria aí do centro. É verdade. São lembranças bonitas que a gente tem, né? Mas era assim. Uma das grandes atrações também que eu me lembro, vinha o circo ali no Ipiranga, uma vez cada 3, 4 meses, vinha o circo. Né? E a grande atração do circo era domingo de noite o Teixeirinha e a Maria Terezinha que vinha cantar. Mas quando vinha o Teixeirinha, caía o circo, né? Era uma coisa... Lotava. Porque eu me criei escutando Teixeirinha, né? Esse Teixeirinha era uma coisa fantástica, a gente Teixeirinha, mas cantando, quem que não, né? Naquela época era uma coisa extraordinária.
E já tinha um pequeno radinho lá em casa, né? Também não podia gastar muita luz, mas de manhã, bem cedinho, se ligava. E o meu pai escutava os esportes, né? Era o Foguinho e o Oswaldo Rolo, acho que faziam já naquela época um sala de redação meio disfarçado, mas faziam, né? Então tem essa... E se botava o rádio num canto da casa, assim, uma casinha de madeira, na época não se tinha televisão, né? Mas o rádio era uma coisa sagrada, então tava lá assim, parecia um troféu, uma taça, né? Aquele rádio, era uma... Claro, né? Então são coisas bonitas, né, de gente se lembrar disso. E você estudava onde? Eu estudei no Colégio Caramuru, sempre estudei no Colégio Caramuru, né? Ali onde é que tinha, do lado do Brombate era o primeiro colégio que a gente tinha ali, né? Hoje já estão construindo um prédio ali, depois teve o mecânico da La Rosa, ali quem conhece, mas enfim, ali foi o primeiro colégio. Depois foi feito o colégio novo ali no... Onde é que é o Colégio Caramuru hoje, né? Na 1º de maio ali, e ali a gente estudou, né? Ali deixei muitas unhas, porque na época tinha um campinho de futebol que a gente jogava ali, né? O colégio é um colégio novo, mas só tinha as salas e tinha um campinho ali de pedra e coisa, e a gente tava ali, né? Pau e pau, não quer saber. Ralando o joelho. Ralando o joelho, tinha um pé de cerejeira, nunca me esqueça. Tinha um pé de cerejeira que era uma coisa fabulosa, que na verdade a gente não tinha cerejeira. E ali tinha um pé e dava cerejeira, a gente passava para comer cerejeira ali, era uma coisa extraordinária. E outra coisa muito interessante, que todas as pessoas da minha geração ali, que passaram, os mais velhos, os mais novos, ali na Vila Olímpica também morava um senhor chamado Coronel. E ele tinha uma casinha de madeira, assim, tinha a estrada e tinha um declivezinho ali. E ali tinha um pé de bergamota. Não tem quem não foi pegar a bergamota do Coronel lá. Mas uma bergamota diferente e boa. Se tu falar com esse pessoal de 70, com 70 anos, eles passaram ali lá com as bergamotas do seu Coronel, né? E era uma diversão. Era uma diversão, era uma alegria, né? A gente não tinha o que fazer, né? Era isso aí mesmo, né? Depois se começou mais tarde, aí se começou indo-se a baile e tal, mas isso foi uma outra, depois de mais um tempo, né? Já com 16, 17 anos, né? Já começou outra época, né? Eu me lembro do campo do São Luís, de ter assistido partidas lá. Acredito eu que era uma área da família de vocês ali, o campo. Sim, ali era uma área da nossa família, na verdade. Na época, se fizeram... Meu pai, com aquele caminhão de filho que tinha, imaginou se construir a Sociedade de São Luís ali. E o meu pai ia ser o econômico daquela área, né? Ia ser o econômico ali, através do economato, ia faturar um dinheirinho e tal, imaginava ele que era a família dele. Mas eu não sei porque cargas d'água se desentenderam depois lá, né? Não sei como é que fizeram os negócios. E o meu pai comprou de volta. Então, esse investimento que eles tinham feito, porque na verdade tinham começado até os alicerces lá da sociedade, tá? E meu pai comprou e pagou, né? E o campo, na verdade, sempre foi nosso. Mas eles jogaram, São Luís jogou ali por não sei quantos anos. Depois veio o campo da Vila Olímpica ali na Várzea Grande, então não teve mais necessidade de se deixar o campo lá, né? Então se tudo retomou de volta, né? Mas na verdade sempre foi nosso, nunca pagaram nada pelo campo, né? Mas ali foi nossa, vivemos ali momentos maravilhosos, né? Com São Luís. São Luís era uma paixão que a gente tinha na época, né? Porque ali jogava os nossos amigos, jogava as nossas famílias, né? Então era... A primeira vez que eu fui assistir uma partida, eu fiquei impressionado lá com o Pombinha, né? Porque ele não tinha um braço, né? E ele jogava, acho que de ponta direita do São Luís. Sim, na verdade, ele era lateral direito, mas era ponta direita, mas ele corria, o Pombinha quando tinha dois braços jogava bem, corria muito, e com o braço só também ele jogava, com o braço só. Eu fiquei impressionado com o Pombinha e com o centroavante que tinha, que reclamava de todo mundo, era muito reclamão. Hoje, prefeito Nestor. Ah, o Nestor é uma figura, né? Gostava de jogar e era batalhador, né? Batalhador e brigava e queria ganhar e era assim mesmo, né? Mas ali eu me lembro que na época do campo, quando eles construíram o campo, eu também me lembro disso. Na época, eu acho que, se eu não me engano, o Dinibir era prefeito e o Mário Tisotti, eu acho que era vice-prefeito, enfim, não sei se foi através da prefeitura. Me lembro que veio um trator de Caxias com um tempão lá para construir o campo. E para nós poder jogar, o Irineu Tomazelli era meio metido treinador, e um cara bem legal, gostava muito do futebol, mas para nós poder treinar um pouquinho, nós tínhamos que ir lá ajudar a plantar a grama, cortar a grama e depois marcar o campo, quando tava tudo, tinha que marcar. Se nós marcávamos, já tudo prontinho, porque tinha jogo no domingo, deixava nós jogar uma meia hora, né? Então foi assim, né? Mas foi ali nós se criamos jogando futebol, né? Foi ali que a maioria da gurizada da Várzea Grande, dessa geração aí, do Moacir, do Nestor, minha, dos Marcadentes, enfim, dos Tisotti ali que jogavam, o Hélio, esse pessoal, né? Que depois veio muita gente aqui do centro também, que ia lá pra Várzea Grande jogar futebol, né? Jogar no São Luís, né?
Era um tempo muito diferente. Diferente. Eu sempre digo assim, eu acho que o São Luís, se eu não me engano, ficou campeão, depois começou esse campeonato vaziano, eu acho que foi, não sei se foi o segundo campeão, acho que primeiro foi a Fundo, o segundo foi o São Luís. E depois de um certo tempo, acho que o Lírio Mazzotti começou, o que introduziu aqui, começar a buscar estrangeiro para jogar nos times. Aí começaram a ter que buscar gente para jogar, e aí você ficava com o teu pessoal lá do teu lugar, mas não chegava a campeonato nenhum. Então eu me lembro que muitas vezes as pessoas do São Luís que moravam ali tinham que, né, vestiam a camiseta e jogavam, e estavam ali batalhando. E eu me lembro que nós tínhamos 2 combas, mas nós mandava uma comba para Canela, buscar jogador em domingo, e nós buscava lá em Três Coroas, né? Para fazer time competitivo para poder enfrentar. E assim, os outros times também, Linha Nova, Serra Grande, enfim, começaram a buscar jogadores de fora, né? Então se perdeu, acho, naquela época, se perdeu um pouco daquela coisa de valorizar mais a tua base, o teu pessoal que morava lá, sabe? Claro. Né? Então, claro. Mas foi legal, foi muito bom. Nós vivíamos o futebol. O futebol era uma paixão, assim, muito grande. Era sábado de noite baile, né? Isso era direto, bailão, né? A gente ia para baile sempre. E aí voltava, domingo era futebol. E aquele tempo se fazia muito torneio também, né? Antes dos campeonatos fazia muito torneio. Claro. Então jogava torneio, mas às vezes ficava 10, 11... Se almoçava, né? Ia pra lá, se fazia o almoço e tal, mas às vezes 6 horas da tarde, em Velhos Corações, nós estávamos batendo pelo pra ver, pegar aquelas tacinhas primeiro. E se ganhasse primeiro lugar, meu amigo, vinha pra sociedade, ela que era cervejada e aquela farra, né? Era muito gostoso. E baile certamente nunca teve nenhuma briga, é claro, né? De vez em quando botava alguma coisinha, né? Mas não muito, né? Mas sempre teve, né? A gente não era, a gente era da boa paz. A gente gostava de fazer umas artes, mas era da boa paz. Nós tínhamos uma turma muito boa, né? E eu me lembro que a gente tem muito na Serra Grande. A Serra Grande fiz parte da nossa vida também dos bailes da Serra Grande. Baile de fim de ano na Serra Grande, na época, eu batia aqui os bailes aqui do centro de Gramado. O Carnaval da Serra Grande era melhor que o Carnaval da Recreio, da própria Minuano, que era muito forte. A Minuano era forte de segunda-feira, mas no sábado de noite era na Serra Grande. E aquele tempo, lá pela meia-noite, o salão balançava, aquele salão de madeira, né? Isso foi umas épocas maravilhosas, né? E assim nós íamos em todos, a gente não ficava em casa nunca, né? Sempre. Ali na Serra Grande, o pessoal vê hoje, tem um pavilhão bonito de alvenaria, mas tinha aquele de madeira, né? E tem aquele episódio do Zé Louco, lá de Canela, irmão do falecido ministro Eliseu Padilha, que um dia, irritado por ter sido expulso de um baile, ele tinha um caminhão, amarrou o salão ali com uma corrente e começou a puxar, e o salão começou a tremer no meio do baile. Verdade, eu conheci o Zé Louco. Tinha um jipão, ele puxava lenha, eu conheci o Zé Louco, era freguês nosso boteco lá na Várzea Grande. O Zé Louco, me lembro desse cara, era uma figura. Eu não conhecia, mas a história... mas tinha os brigadores lá. Tinha o Zé Louco, era meio, os caras tinham medo dele, né, porque já era o nome de Zé Louco mesmo, mas eu conheci esse homem, ele parava no nosso boteco ali, era ponto de parada, né, ali parava quem vinha da Serra Grande ou quem ia, eu me lembro do pessoal mais antigo, o Pedro Tomazelli, que ia buscar uma carne lá nos velhos, aquela cestinha dele toda... sexta de tarde ele parava ali, ele ia fazer as compras lá no açougue, fazia umas comprinhas ali, tomar uma cerveja, uma cachaçinha, depois ia embora. Então a gente se conhecia todo mundo, era legal por causa disso, né? Não tinha tantas famílias ali, eram os Marcadentes, os Tomás, os Zecker, enfim. Eu ia cortar cabelo lá no Belvedere, você sabe onde é que é a cantina lá embaixo do Segfredo? Daquela da formação. Pois então, nós íamos cortar cabelo lá no seu Raimundo Comioto. Nós íamos de trem em cima de uma égua, 3 irmãos, sábado de tarde. Pra eu ter uma ideia, saía daí, ia de trem, e eles tinham que cortar aquela maquininha, não sei se lembram, uma maquininha que eles tinham, uma tesourinha, que tinha parecia umas coisinhas trançadinhas, assim, mas quando pegava Mas era assim, se cortava cabelo, ia de trem em cima de uma égua branca que nós tinha, 3 irmãos lá em sábado de tarde cortar cabelo. Coisa... E como é que você entrou na política? Política é outra história. Sabe que o Mário Tizotti era vice-prefeito de Gramado, né, junto com o Nelson Inibir, e o Décio Tizotti era vereador lá. E aí depois o Mário saiu candidato a prefeito e se largaram, prefeito, e aí o Décio era o vereador, e aí daqui a pouco viram que não podiam tirar os dois da empresa, aí disseram, vamos ter que arrumar um outro cara, mas isso já tinham começado praticamente a campanha, daí vamos botar quem? Aí vamos botar o filho do bodegueiro aí, que casualmente era eu. E assim entrei na política, me convidaram para esse desafio, né? E na época aceitei. Que idade você tinha? Eu tinha 22 anos. 22 anos. Me elegi com 22, assumi com 23.
Aí perdemos a eleição para prefeito, né? Se elegeu o Pedro Bertolucci, no primeiro mandato dele foi em 82 que ele assumiu, né? E ganhou em 82 e 1083, né? Que era o Mário e o Willis Tomazelli, parece que era, não me lembro se tinha sublegenda. Tinha sublegenda, que era... o seu Arno e o Delmar. E o Delmar Michael. Isso, foi nessa época. Aí entrei na política e me elegi vereador, a gente tinha um certo conhecimento ali. E elegeu bem, né? Bem votado. Aí em 88 você foi candidato de novo, e aí o candidato a prefeito ganhou, que era o Nelson Dinibia. Isso, aí era o seu Nelson, foi o Nelson, aí ganhamos a eleição com o Dinibia, né? Aí eu me elegi vereador na época, e a gente... eu me lembro, quando assumimos a primeira vez de vereador, era lá em cima da Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores não é onde é hoje, era em cima do cinema ali, né? Em cima do cinema era a Câmara de Vereadores. Eu tinha medo do microfone, meu Deus do céu, acho que eu demorei 6 meses para dizer alguma coisa lá, né? Imagina, um cara lá do interior da Várzea aí. Mas o professor Pedro era uma figura maravilhosa, teve a felicidade de me eleger junto com o professor Pedro Gomes da Silveira, né? Era o mestre. O mestre. E ele me incentivava muito, ele dizia, Coloto, vai lá, faz isso, faz aquilo, vai lá falar, cara, vai lá e faz um projeto e tal, e aí foi aprendendo com ele, né? Então foi assim uma fase boa também da minha vida, né? A política, a gente tem que olhar para frente, né? Eu acho que não dá para... E não se arrepender daquilo que a gente fez, né? Foi uma época muito boa, a gente, quando teve aí, trabalhou com um afinco, né? Porque o objetivo da gente é esse, né? Eu acho que quem tá na vida pública tem que se dedicar e quando não quer mais vai embora, né? Foi secretário de obras também do Nelson Dinibia. Foi secretário de obras do Nelson, eu acho que eu fiquei 6 meses, eu acho, não, um ano, acho que é uma coisa assim, 8 meses, sei lá. E foi uma época muito boa, fizemos alguns desafios interessantes. Aqui uma vez, quando estávamos fazendo a estrada Gramado Canela, a duplicação, né? Uma obra não me lembro, acho que não sei se o Simão era governador, ou sei lá quem era, mas não sei quem era o governo federal, e veio um ministro aqui, não sei que sobrevoou aqui, eu acho que era Lutzenberg, se não me engano, tem um ministro que tinha esse nome, não? Sei lá, não. Mas enfim, sei lá, tinha um ministro, passou aqui e viu aquelas, que tinha uns pinheiros, e mandou trancar a estrada. Aí como é que trancaram a estrada? Foram ali perto do café, onde é que tem a Fiat aqui hoje, aqui na avenida, encheram de brita, botaram uns montão ali, depois ninguém mais podia passar. Eu era secretário de obra. Eu vou lá, vou derrubar esse troço, capaz que não vou passar. Vamos passar com esse negócio. Pai, foi lá e botei as patrões. Passou, o pessoal passar, estão trancados a rua, porque o menino está louco, o que ele está pensando, né? E foi um episódio interessante, né? Mas depois não sei como é que terminou aquela história lá, mas sim foi uma aventura que tinha que ser feita, né, na época. Eu me lembrava dessa aí. Foi. E outra coisa também que, inclusive quando eu era secretário de obras, ali aquela estrada que estava, a antiga estrada velha, que se falava Transuco ali, né? Ali perto daquela pedreira, que quem morava na Várzea Grande, hoje está aberto, quem vem ali pela antiga estrada velha, estava trancado aquilo ali, né? Muitos anos estavam trancados. Não teve dúvida, eu fui lá, botei um maquinário e abrimos aquela estrada, né? Depois foi asfaltado e hoje é um grande... Uma alternativa Uma hoje, alternativa, né? Muito viável, né? Que ela liga o Três Mas Pinheiros... não podia abrir, eles não queriam, daí não queria abrir, de jeito nenhum, não queriam abrir e tal, e eu teve lá uma divisão com os moradores, não, isso aqui tem que ser aberto, cara, nós moramos aqui, nós temos que ir lá, imagina o pessoal que morava pensa na caixa d'água ali, tem muitos moradores ali, né? Teriam que fazer uma volta e ter lá na faixa, lá fora, passavam toda a Várzea Grande ali e iam pra lá, né, pra abrir. Então, não, eu tinha que abrir, acho que uns 300, 400 metros. Tava perigoso, claro, tinha muitas pedras, tinham detonado ali, mas hoje tem máquina pra isso, né? Claro. E na época se abriu aquela estrada, depois foi asfaltada e hoje assim, são umas aventuras, né, que a gente fez aí quando era secretário. Fizemos um trabalho muito bonito também, a gente procurou asfaltar na época, enfim, se obedecia às ordens do prefeito, né? Mas se procurou se fazer muita coisa, né? Ficamos muito pouco tempo, mas foi bem produtivo. Você participou de 4 eleições como candidato, 2 como vereador e 2 como candidato a vice-prefeito. Tem alguma história engraçada de campanha que você lembra? Porque eu sei, se um dia eu contar as que eu conheci, tem muitas engraçadas, mas o que você se lembra de história engraçada nesse contato com o eleitor? Isso sempre tem muita história, né? Mas eu me lembro uma história que eu me recordo assim, muito bem. Uma vez nós estávamos em campanha no Carajá. Tava eu e mais o Pedrinho Porte e mais um outro senhor lá que era, acho que irmão dele, muito partidário também. E chegamos numa casa de um senhor lá, era perto do meio-dia. Aí chegamos lá e tal, e
Fazendo nossa propaganda, não convidou para almoçar. Fiquei mais um pouquinho, vamos embora, né? Peguei e fomos embora. Mas voltar, papai? Não, não vamos voltar. Nós temos que ir lá no Ivo Porte, que morava lá embaixo, um pouquinho mais adiante lá. Aí pensei assim, mas nós vamos chegar lá agora, o cara tá almoçando, fica chato, né? Vamos esperar um pouquinho. Então, 12h30, 15 para 1, nós sem almoçar, fomos lá. Chegamos a casa, batemos lá na cara, inclusive era um partidário nosso. Chegamos lá, os caras mais felizes do mundo, né, que chegamos lá. Já almoçaram? Sim, já almoçamos. Todo mundo almoçou já. Almoçaram? Sim, nós já almoçamos. Mas que almoçamos nada, com a fome. Aí eu olhei assim, tinha um caixa de banana em cima do fogão, o pessoal amarava, uma banana amarela, tinha umas 6, 7 bananas. Eu fui lá, peguei umas 4 pra mim, e dei uma pro cara, o cara disse, pô, cara, mas 3-1. Aí começamos a rir, né? O cara disse, não almoçaram coisa nenhuma. Pois o cara matou uma galinha, fez um almoço assim, maravilhoso pra nós. Ele almoçou e ficou lá até umas 3h30, 4 horas da tarde lá na casa dele, né? Então são episódios assim que a gente teve Era uma política muito saudável, né? Muito pura, muito bonita, né? Naquela mesma região ali, não sei se no Carajá ou entre o Carajá e a Várzea Grande, tem uma história também fantástica de almoço, que tava o Mário Tisotti, candidato a prefeito, Mário Tissot, né? Hoje, sim, mas na época se falava Tisotti, né? E o Wilson Tomazelli de candidato a vice. E eles foram numa casa e aí convidaram os dois para almoçar. Só que a mulher tinha um bebê, né? Um bebê, e tava o bebê todo ali sujo, né? Sim. Digamos assim. Não tinha fralda de plástico como é hoje, só de pano. Enfim, a mulher lavou o bebê tudo ali, que estava bem sujo, suja a criança, e dali a pouco eles olharam, estava a mulher lavando alface na mesma banheira sem ter trocado a água, e eles comeram a alface. Reza a lenda que comeram. Candidato bom é assim, né? Candidato bom é assim, tem que dar uma chegada lá, não tem o que fazer, né? Botar o comer o que tem na mesa, né? E tu sabe, se tu chegar na casa, principalmente o pessoal do interior, eles te convidar para almoçar uma coisa e tu não almoçar a coisa, dá problema, né? Eles acham que tu me ofendeu eles e tal, e perdeu o voto. Se tu não almoçar, ou se tu oferecer uma linguiça, uma cachaça, um chimarrão, tu tem que comer, né? Tem que ser, então... Na eleição de 92, eu deixei para a última hora visitar uma senhora que já era idosa, e quando eu cheguei na casa dela, tinha uma foto minha de Santo Antônio colada na parede, né? Eu fiquei emocionado com aquilo, e ela tentando me agradar, oferecendo alguma coisa, e aí ela me ofereceu, tinha uns Vidrovec, te lembra do Vidrovec? Sim, sim. Ela me ofereceu uma cachaça, isso era 8 da manhã, do Vidrovec. Eu não tinha tomado café, e para não desagradar a eleitora, tomei aquela cachaça naquele momento. Ela sentiu que eu tinha gostado, né? Eu tomei ligeiro, não porque eu tinha gostado, mas é para dar um impacto logo, né? E ela disse, você gostou? Desgostei, estava ótimo. Agora eu vou te servir uma de tutti-frutti, era tudo misturado. Eu tomei o segundo copo de cachaça às 8h30 da manhã, né? Pô, só deu tempo de chegar no carro e botar para fora, né? Faz parte. E eles também não ofereciam por maldade, né? É até normal, assim, da pessoa do interior, tu chega na casa, às vezes te oferece alguma coisa, né? Uma coisa para comer ou para beber, enfim, faz parte, né? E uma coisa que também, eu me lembro que nas minhas eleições, na primeira eleição, eu acho que eu fiz voto em todas as urnas. Todas as urnas do município eu fiz voto. Não, você era muito bom de voto. Não, eu também, em função de ter o comércio, ter um armazém na Várzea Grande, e aí naquela época que eu fui candidato, as empresas na Várzea Grande começaram a explodir já, né? Tínhamos o Rice ali, que era uma empresa muito grande, tínhamos a Famastil, que também já era uma empresa grande, e também tínhamos o Mário, a Imetil, que era muito grande também. Em função dali vinha muita gente para trabalhar ali, que vinha da Furna, Linha Nova... todos os lugares, Carajá, Mordoarama, enfim, todos os lugares vem gente para trabalhar, né? E as pessoas que trabalhavam ali, como a gente tinha um comércio, possivelmente passavam ali por nós, né? Então a gente teve esse conhecimento, isso também ajudou, né? Mas foi uma coisa que fiquei bastante feliz, né? Fazer voto em todas as urnas, né? Foi bem não legal. É para qualquer um. Bem votado e fiz voto em todas as urnas, né? E me diga uma coisa, aí você sempre paralelamente
foi um empresário. A madeireira Zucoloto, ela foi fundada pelo teu pai e você deu continuidade? Como é que foi? Não, o meu pai tinha um pequeno comércio lá. Meu pai tinha, na verdade, esse armazém, que era dividido em duas partes. Nós tínhamos um mini mercado já, depois, no 80, por aí, sei lá, perto de 80, já tínhamos um mini mercado e do lado nós tínhamos um bar, que a gente separava. Então, o mini mercado fechava em domingo de tarde. A gente trabalhava de segunda, sábado dia inteiro e domingo até meio-dia, porque a gente já vendia carne também ali, né? Então as pessoas iam fazer compras. E o boliche que nós tínhamos ali, que a gente chamava o bar, né? Na época, isso não fechava nunca. Não fechava nunca. Daí eu já era mais um mocinho, já tinha meus 16, 17 anos, já tava namorando e coisa, aquela história. Comprei aquele bar do meu pai, né? Comprei o bar do meu pai e meu irmão me ajudava ali, Osmar, enfim, estava ali, mas trabalhava para o pai também, ajudava no mercado e cuidava do bar, mas o bar já era meu, já tinha comprado aquele bar para mim. E aí, meus irmãos tinham ido embora para Novo Hamburgo já, não estavam mais em Gramado. Meus irmãos tinham ido embora e já tinham fábrica de calçado, estavam bem lá para baixo. Inclusive nós era para ter ido embora. Meu irmão queria levar todo mundo, na verdade ele levou 3 irmãos e 3 irmãs, né? Hoje a rede de calçados, Tere Calçados é disso, mas eles foram trabalhar com lancheria em Novo Hamburgo, na Magalhães Calvete. Mas daí depois eles começaram, botaram a fábrica de sapato. Eu não sei porque cargas d'água, um cara devia um dinheiro pro meu irmão lá, e esse cara... o meu irmão pegou uma máquina dele, eu não sei como, comprou uma máquina para ele produzir mais forro, para pagar ele e tal, mas não deu certo o negócio. Meu irmão pegou a máquina dele e ficou com essa máquina. E um dia eu vou no Novo Hamburgo, vou lá na fábrica de calçado que eles tinham lá na CDM, cheguei lá e vi essa máquina parada, uma Tupia 4 faces, nova, bonita aquela máquina. Aí eu perguntei pro meu irmão, o que tu vai fazer com essa máquina aí? Eu não sei, ele leva pra ti, começa um negócio lá. Sim, mas como é que tu começa um negócio? Como é que eu vou te pagar? Não, diz ele, tu paga como tu pode e quando tu pode. Ah, mas não teve dúvida, né? Vim embora, falei com o Osmar, o cara tem uma máquina lá, vou buscar e vou trazer. Tu te anima a tocar comigo aí? Sim, meu irmão. Meu irmão era de menor de idade ainda, o Osmar, né? Um cara maravilhoso, né? Tá comigo até hoje lá. Trouxemos a tal da máquina, aí derrubamos lá uns calibres, compramos umas brasilitas, montamos lá um galpãozinho. Aí faltava que tinha que comprar cera, depois compramos a cera. Comprei essa cera até numa... Acho que a minha mãe me deu um mato de acácia para comprar essa cera. E eu nunca me esqueço que eu tinha comprado uns foguetes para estourar, que o Tancredo daí tinha ganho aquela eleição. 85. A eleição indireta. Eu comprei uns foguetes e quando eu ia estourar lá em cima, ali nos Três Pinheiros, naquela serra que é do meu avô, nós herdamos um pedaço de terra, nós tínhamos um mato de acácia. Eu acho que a minha mãe me deu aquele mato para me derrubar para comprar a primeira serra. E de manhã cedo tinha o seu Abílio louco e morava lá, e falei que eu disse, mas o Tancredo tá no hospital, mas como tá no hospital? Eu olhei a televisão de noite, não estava bom, e realmente o homem veio a falecer, um episódio que eu nunca esqueço, né? Aí derrubei aquele mato, compramos uma série e começamos a trabalhar. Aí eu tocava lá assim, o barzinho lá que a gente tocava, tinha mesa de snooker, na verdade era um bar forte, né? Ali se reunia todo mundo ali para sair para os bailes, para sair para o futebol e fazer um jogo de carta, aquelas coisas de antigamente, né? E aí, o meu pai veio a falecer, em 84, meu pai faleceu. E aí a minha mãe tocou mais um pouco, mas não quis o armazém, né? Já tínhamos começado lá, então, na verdade, a gente começou fabricando forro. Nós cerávamos pinos, ilhote e eucalipto fazia forro e assoalho, né? Começou por acaso. Começou por um acaso ali, né? E o grande atacadista que tinha na Várzea Grande de materiais de construções era o Vier, né? Começar o Vier, da Marli Vier, né? Inclusive a minha casa eu comprei muito lá do Vier. Depois a gente começou a botar um tijolinho, depois começamos a botar uma outra coisinha, um prego e fomos indo, né? Depois começamos a puxar madeira lá de cima do norte, puxou muita madeira lá de cima, né? Puxei muito cedrinho e coisas, vendia para outras madeireiras também. E depois a gente começou com mais tempo, aí a gente começou com outros materiais também, né? Tudo que é uma linha, todo material de construção e agora uma linha branca também, né? Então a Zucoloto Mais hoje praticamente tem desde da construção, tu pode fazer a tua casa, quiser mobiliar ela também, a gente também tem a mobília para casa, né? É uma loja completa. É uma loja completa. Eu sempre digo para as pessoas, eu não tenho condições de competir com essas grandes redes aí, né? Porque eles, nenhuma loja tem, tu compra no site, coisa, né? Mas se tu quiser hoje uma geladeira, eu tenho para te entregar. É um pouco mais caro, tem, mas eu tenho 2 em casa, vou te entregar amanhã. Não precisa esperar 3 meses. Então esse diferencial a gente consegue fazer, né? Mas mais também a necessidade do bairro ali, que cresceu muito, né? Então a gente ter uma opção de atender também nessa linha de produtos, né?
E você também abriu aqui na descida para o bairro Dutra também. Isso. A gente também tem a loja ali, né? A gente tem a loja ali de materiais de construção, que trabalha também mais como um ponto de apoio, né? O forte mesmo é na Várzea Grande, mas ali hoje precisa uma areia, precisa uma coisa mais rápida. Tu vê, com esse trânsito de Gramado é quase impossível para tu fazer uma entrega. Tu imagina, você tem que atravessar toda a cidade, então tem um ponto de apoio ali que a gente consegue fazer a distribuição também, né? Perfeito. É mais fácil. Você tem 2 filhos. 2. Conseguiu dar estudo para eles? Como é que foi? Sim, tenho 2 filhos. Tenho um filho que é engenheiro, que está construindo, já está para ele também, né? A gente trabalha na construção, na construção também. Eu tenho a Luma Construções, né? A gente já construiu aquele prédio ali, onde é que tem a Eletrolá, lá sobre a prefeitura. Hoje estamos com mais outro prédio de 28 apartamentos, que vamos entregar agora daqui uns dias, vamos começar a fazer a venda, né? Já construí umas casas lá em Canela e o Ebro tem Anel Construções, né? Ele é engenheiro informático, a história dele tem lá na... Onde é que era o meu bar, a história do meu filho hoje, né? Tá seguindo ali a história, né? Meu guri é engenheiro, eu sou já avô de quatro meninas, né? Inclusive a do Everton agora, que tá com 1 mês e pouco, e a Larissa trabalha comigo. A Larissa estudou 2 anos de arquitetura, mas daí casou e tal, e teve filho, e aí abandonou. Mas depois quero ver se ela volta para estudar, né? Não estudou por opção dela, mas hoje ela é meu braço direito ali na madeireira e possivelmente vai me suceder ali, né? Então, o negócio que começou ali com boteco ali, está indo já para construção, incorporação? Sim, já está indo para esse lado. E nós vamos aumentar bastante a construção, porque, na verdade, a Várzea Grande hoje está, como é que eu vou te dizer, a Várzea Grande já é uma pequena cidade, isso que é a grande verdade, né? Eu, quando era vereador, já em 82 e depois em 88, sei lá, ou 90 e poucos, as pessoas me procuravam muito para emancipar a Várzea Grande. Eu sempre fui contra isso, eu nunca fui a favor, né? Inclusive na Câmara de Vereadores eu sempre falava, não, eu sou contra a emancipação. Eu acho que a gente tem que ter uma distribuição de recursos justa, né? Para todos os bairros, não só para a Várzea Grande, mas proporcional àquilo que representa para o município, né? E em função hoje das construções aqui no centro já não tem mais lugar, né? Carniel praticamente também está quase tudo construído, Piratini já quase não dá mais, então para onde que a cidade vai crescer? Está crescendo para o lado da linha bonita, linha nova, e vai crescer para o lado da Várzea Grande bastante. Hoje deve ter uns 12, 13 prédios em construções lá na Várzea Grande, deve ter mais uns 30, 40 que estão na prefeitura para ser aprovado. Então, com certeza, vai crescer muito aquela região entre Várzea Grande e Serra Grande, vai ser um crescimento muito grande, né? Não, tem empreendimentos muito bons ali, eu me lembro agora do pessoal da GUS BR, que está construindo um prédio maravilhoso, e também da Hassan, que deve lançar brevemente ali, também 2 ou 3 torres bem lindas ali. Tem um prédio, estão lançando. Eu tenho um projeto meu na frente do lado do estacionamento do Brombado, aquele terreno ali é nosso, a nossa empresa. Nós temos um prédio muito bonito ali também, de salas comerciais e apartamentos. Enfim, o prefeito também tem uma construção na Vila Olímpica, tem vários prédios na Vila Olímpica, lá na própria Vila do Sol, entendeu? Então tá explodindo agora lá embaixo, né? E a gente tá começando a voltar alguma coisa pro lado turístico também. Mas a Grande começa a despertar um pouco esse lado turístico dela, que a Várzea Grande também é bonita, na verdade é um vale, né? Se tem um vale bem interessante ali. Então, tem vinícola perto. Tem vinícola. Tem museu. Tem o museu, tem o zoológico, né? Vários empreendimentos ali que tem hoje de cabanas e tal, né? Nós também temos umas cabanas que a gente está construindo lá embaixo, umas cabanas estilo canadense muito bonita, né? E não só eu, vários empreendimentos que tem ali nesse ramo já de turismo, né? Tem um projeto muito bonito que eu acho que não sei de quem é, se é o pessoal, parece que é ali dos Cristais de Gramado, e vão construir em frente ao Parque Gaúcho ali esse projeto é maravilhoso, é com gôndolas, tipo assim, Veneza, na Itália, é um hotel temático e tal, tem projetos muito bonitos, e tem área para construir, eu acho que isso é importante, né? Tem área para construir, né? Área. E as pessoas vão construir aonde? Onde tem área para construir. Outra coisa interessante, a 5 minutos do centro. A 5 minutos do centro, né? Então, tem tudo. Eu acho que o Várzea Grande, daqui a mais 10 anos, 15 anos...
Nós estamos hoje com uns 14, 15 mil habitantes e vai passar para uns 30 mil habitantes, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma, né? É verdade, bem diferente daquele início do programa, onde tinha tropeiro, onde tinha a bodega, né? Vou chamar de bodega, mas era né? bodega, Porque, era né? bodega, se chamava isso mesmo. E pouca perspectiva, onde a atração era um baile no sábado e o futebol no domingo, e era o que tínhamos para o momento. Sim, é verdade. E tanto é que a maioria das pessoas, muitos foram embora dali. As pessoas não ficavam, iam procurar outros centros, né? Não foi só meus irmãos, muitas outras pessoas não ficavam ali na Várzea Grande, iam embora porque não tinha muitas opções, né? E eu acho assim, a nossa geração, Mirão, eu falo a nossa, que tem a minha idade que eu, jamais vai sofrer uma transformação tão grande como a gente sofreu, né? É da enxada para o computador, tu pode imaginar? Não ter luz elétrica para o computador. Hoje é uma loucura, cara, tu faz tudo, no celular tu conversa com o mundo, né? Então geração nenhuma vai ter uma transformação tão grande que nem a nossa, né? Outro dia eu fiz chamadas, fiz programas já em Nova York e também direto de Paris chamando, e o pessoal acha que é coisa de outro mundo, se fosse lá no tempo da TV comunitária, né? Não, mas a gente consegue fazer hoje com um aparelho de telefone. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Um pouquinho mais de estrutura, um microfone e tal. E o próprio telefone, veja bem, olha, o telefone era outra coisa, quem tinha na Várzea Grande era a dona Odila lá, que era o pai do Mário, do André, do Décio lá, né? Tinha o telefone lá, daí tu ia lá, fazia aquela chamada, e precisavam 3 dias para chegar aquele telefone, né? E hoje, tu vê, telefone é uma coisa incrível, né? Eu me lembro que o primeiro tijolo que eu comprei, quando veio aqueles tijolão, o primeiro celular que veio, né? Eu consegui comprar depois de uns 3 anos, era $1.500 na época. PT, os primeiros veio pro Motorola PT 550. Isso, abria assim, pendurava aquele troço na cintura e chegava a ficar meio... pendia para um lado, né? É. E eu consegui comprar um e eu não tenho, em vez de ter guardado aquele aparelho, né? Se eu tivesse guardado todos os meus celulares que tem, a gente muitas vezes não vai contando essas coisas, não vai guardando, mas tudo é uma história, né? É verdade. Tudo é uma história que passa pela vida da gente, né? Luiz Carlos Zuccolotto, foi um prazer tê-lo recebido aqui no Histórias de Gramado. Você tem uma memória privilegiada aí, certamente nos brindou com boas lembranças de Gramado, especialmente da Várzea Grande, que merece ter sua história contada. Eu penso até no futuro, aqui na Gramado TV, de ter um programa só da Várzea Grande. Tá bom, Mirão, obrigado, eu que agradeço pela oportunidade, né? Sempre é uma alegria vir poder aqui falar da Várzea Grande, e Várzea Grande é Gramado, né? Muitas vezes a gente lá na Várzea Grande dizia assim, vai, vamos pra Gramado. E um dia minha filha me corrigiu, mas escuta, pai, tu tá em Gramado. Que bobagem é essa aí, mas é aquela coisa, né, que a gente tinha assim, né? Então a gente mora aqui em Gramado, tá no bairro Várzea Grande, né? Mas uma alegria muito grande vir poder aqui falar da nossa cidade, né? Eu tenho muito orgulho de ter nascido na Várzea Grande e morar, mas sou gramadense de coração, né? Isso é muito importante, né? Obrigado, Mirão, pela oportunidade. Maravilha. Antes de finalizar, eu queria agradecer aos patrocinadores aqui, a RecPay. Aliás, eu vim há pouco de Porto Alegre, tinha uma fila enorme ali no pedágio de Três Coroas, eu passei reto porque eu tenho a tag da RecPay ali, então tu não fica na fila ali, economiza um bom tempo no pedágio. Então, agradecer a RecPay também, que está instalando brevemente aqui em Gramado 6 pontos de recarga para veículo elétrico aqui no centro de Gramado. E também agradecer ao Lagueto Chateau, esse maravilhoso empreendimento que tem a bandeira da rede Lagueto aqui e um dos mais luxuosos hotéis do Brasil, que patrocinam e que valorizam a história de Gramado. Deixar bem claro, empresas que valorizam a nossa história. E dizer que na semana que vem, o Histórias de Gramado volta aqui com a presença do seu titular, Luia Barbakov. Uma boa noite e até lá. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay.
pare no tempo. Deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para pedágio. Baixe o app e peça a sua.